Muito bem, estamos de volta para falar mais um pouco a respeito de um tema extremamente relevante para o exame de ordem, que é a teoria analítica do crime. Então nós vamos fazer aqui uma tabelinha para que você possa, então, nós vamos usar em 3 aulas essa tabela, tamanha relevância para nós da teoria analítica do crime, tá? Então vamos colocar aqui, ó, teoria analítica do crime. Professora, por que teoria analítica do crime? Que é a teoria que o Código Penal adota para trazer os elementos que vão constituir o crime, tá? Então, nós vamos colocar assim, ó, fato típico, antijuridicidade, fato típico, antijurídico e a culpabilidade. Professora, fato típico, antijurídico e culpabilidade. Para nós, o fato típico, veja só que o crime é todo fato típico e antijurídico para a teoria bipartida. Para a teoria tripartida, crime é todo fato típico, antijurídico e culpável, tá? Então, nós temos que entender que, necessariamente, todo fato típico vai ser antijurídico. Porém, quando nós formos analisar a questão da culpabilidade, é que nós então vamos observar a questão da pena, tá? Então nós vamos começar anotando aí. Professora, quais são os elementos do fato típico, que é o que nós vamos tratar na nossa aula de hoje? O fato típico, ele tem alguns elementos. Então ele tem conduta, ele tem nexo causal, ele tem resultado, e ele tem tipicidade, ok? Então, professora, eu só tenho que tomar um cuidadozinho, porque o nexo causal e o resultado, eles estão atrelados à questão dos crimes materiais, porque os crimes formais, o resultado, ele é antecipado, e nos crimes de mera conduta, eu só tenho, na verdade, vamos pôr só aqui o nexo. Dos resultados de mera conduta, basta a conduta que eu já produzo aí o crime, tá? Então tem que tomar cuidado que nexo causal e resultado, eles são exigidos para os crimes materiais, tá? Começando pela conduta. A conduta, professor, o que é a conduta? Conduta é toda ação humana. Mas só a ação, professora? Não. A ação e a omissão vão ser importantes para nós aqui no Código Penal. Então, você vai anotar aí. Professora, quais são os elementos da conduta? Toda ação, / omissão, voluntária e consciente, dolosa e culposa. Então, olha só. Toda. Vamos até pôr de outra corzinha aqui, ó. Quais são os elementos da conduta? Ação, / omissão, voluntária e consciente, dolosa ou culposa, objetivando um fim, tá? Então, olha como é importante para nós quando a gente fala do fato típico e fala da conduta. Por quê, professora? Porque se o sujeito agiu ou deixou de agir, ele comete uma conduta. Agora, cuidado com a omissão, porque os crimes omissivos, eles podem ser próprios e impróprios, tá? Professor, os crimes omissivos, eles podem ser próprios ou impróprios. Quando eles serão próprios? Quando a própria lei define o deixar de agir e vai punir uma pena para esse sujeito que deixou de agir, tá? Por exemplo, aí nós temos um artigo clássico, né, de crime omissivo próprio, que é o artigo 135. Então, o artigo 135 diz lá, se o sujeito deixar de prestar o socorro, ele vai incorrer no crime do artigo 135, ok? Agora, a OAB, ela gosta de pedir para o candidato os crimes omissivos e impróprios, que são aqueles em que, muito embora a lei não vai falar o deixar de agir, ela vai dizer assim, ó, lá no artigo 13. Então, você vai pegar seu artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele diz assim, ó, o deixar de agir tem importância. Tem tanta importância que determinadas pessoas essas
e situações essas que estão no artigo 13, parágrafo 2º, quando eles deixam de agir, eles não são simplesmente determinados criminosos. Eles responderão pelo resultado. Então, presta atenção. Esses crimes também são conhecidos como crimes comissivos por omissão. Professora, por que crimes comissivos por omissão? Porque determinadas pessoas, elas devem agir, elas têm dever de impedir o resultado, mas elas não irão. E aí o nome já fala, porque em regra os nossos crimes serão comissivos, são aqueles que exigem o acionamento da conduta. Mas é importante também saber que muitas vezes o deixar de agir vai ter relevância, principalmente não só quando a lei assim definir, mas em todos os casos em que o sujeito deva impedir esse resultado, mas não o faz, que é o caso lá do bombeiro, do salva-vidas, né? O AB gosta de pedir bastante esse preceito dos crimes omissivos impróprios, porque quem tem dever legal, né, de impedir o resultado, quem garantiu o impedimento do resultado, ou quem colocou certas pessoas em situações anteriores, essas pessoas devem impedir o resultado sob pena de responder por ele, tá? Professora, então nós temos lá ação, omissão. Essa omissão pode ser própria ou imprópria, lembrando que os crimes impróprios, o sujeito deve agir. Por que ele deve? Porque ele tem obrigação, porque ele falou que ia parar o resultado, mas ele não faz respondendo pelo resultado. Então, se o bombeiro ele tem o dever de impedir o afogamento, ele olha e não faz, ele responde pelo homicídio. Tudo bem? Agora, se ele está conversando com alguém, vê lá a pessoa e acha que a pessoa não vai afogar e está virado, ele que responde pela morte. Mas aí também nós vamos admitir a forma culposa, tá? Então, beleza. Professor, ação, omissão, voluntário e consciente. Quando a gente fala de voluntariedade, vocês vão anotar aí uma questãozinha. Voluntariedade não é intenção, tá? Voluntariedade é vontade. É arbítrio. Ah, professora, como assim? Se eu peço para alguém levar um comprimido para uma pessoa, e aí eu falo, você leva esse comprimido para a pessoa, para mim? A pessoa fala, levo. Só que ele não sabe que esse comprimido é um veneno, né? Então veja só, a pessoa morre. Ele agiu? Agiu. Ele foi porque ele quis? Foi. Ele entregou voluntariamente, a conduta dele não estava maculada. Porém, ele não tinha consciência. Na ausência da consciência, o que acontece aqui? Eu não falo em conduta, o fato é atípico. Agora, a OAB perguntou numa situação a respeito da coação física. A coação física, olha só, presta atenção, porque depois nós vamos achar uma coação aqui embaixo, que é a moral, tá? Então, ó, a coação física irresistível afasta a voluntariedade, afastando então a conduta e o fato se torna atípico. É assim que nós vamos ter que raciocinar. Então, quando eu entendo os elementos constitutivos do crime em si, eu consigo entender a ausência dele, tá? Então é importante isso. Professora, dolo e culpa. O que nós vamos falar de dolo e culpa? Cuidado com o dolo, especialmente eventual, e culpa consciente, tá? Quando a gente fala de dolo eventual, o dolo e a culpa, na verdade, eles estão no artigo 18 do CP. E importante dizer que o dolo eventual, ele tem a antevisão do resultado, ele aciona a conduta, mas ele não paralisa a conduta, porque ele não se preocupa com a ocorrência do resultado, ok? Na culpa consciente, ele também vê, e presta atenção, ele também vê esse resultado, só que, cuidado, ele vê o resultado, ele não para a conduta, mas ele não para a conduta porque ele pensa que não vai acontecer o resultado. Ele não espera que o resultado aconteça, tá? Então o problema tem que trazer para vocês alguma circunstância que demonstre, para que seja culpa, que o sujeito não quis agir naquela circunstância. Não é porque ele não quis agir, ele até viu o resultado, mas não paralisou a sua conduta, porque ele esperava que a sua conduta não fosse produzir o resultado, tá? Eu quero que vocês coloquem já aí na anotação de vocês, que aqui, relacionado ao dolo e à culpa, está o erro de tipo. Erro de tipo.
Ah, professora, erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial, nós temos aqui, ó, o afastamento do dolo e da culpa, especialmente no erro de tipo essencial inevitável. Professora, onde está o erro do tipo? No artigo 20, tá? Agora, cuidado, professora, porque se ele afasta dolo e afasta a culpa, ele afasta a conduta e o fato se torna atípico, perfeito? Professora, e o erro de tipo acidental, né? É importante aí que vocês também anotem o erro de tipo acidental. Nós vamos ter erro de tipo acidental quanto ao objeto, quanto à pessoa, que está lá no artigo 20, parágrafo 3º. Ele pode errar a execução, lembram-se disso? Ele pode errar o crime. Vejam vocês que se o erro de tipo é acidental, eu não afasto o dolo e a culpa. Ele vai ser punido, ó, vamos até pôr, vai ser punido. Perfeito? O que vai acontecer é que ele vai errar o objeto, ele erra. No erro de tipo essencial, ele erra sobre elementos que constituem o crime e que são imprescindíveis, o dolo e a culpa. No erro de tipo acidental, ele erra sobre elementos que não vão importar, porque o crime já vai ter ocorrido. Elementos dispensáveis. Por exemplo, o objeto. Se ele furta um relógio, pensando ser de ouro, mas não é, o furto aconteceu, porque houve a subtração. Então, nesse caso, ele vai ser punido, porque se trata de um erro de tipo acidental, perfeito? Para a gente fechar essa questão do fato típico, olha só. Não basta que o sujeito tenha uma conduta. A conduta dele tem que ter ligação para o resultado, tá? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente fala de nexo causal, o nexo causal, vamos colocar ele aqui, ó. O nexo causal, ele está tipificado no artigo 13 caput do Código Penal e também no parágrafo 1º. Professor, o que diz esse artigo 13? O artigo 13 fala assim para nós, olha, eu só posso imputar um resultado a alguém se esse alguém deu causa. Se ele não deu causa, ele não responde pelo resultado. E aí, o nosso código, ele entende com algumas circunstâncias de punição, se ele deu causa direta ao resultado, ele deu, por exemplo, atirei, ele morreu. Eu dei causa ao resultado, porque a minha ação foi a que produziu aquela manobra criminosa. Tudo bem? Agora, o que o código traz no artigo 13 caput, na exceção lá do parágrafo 1º, é que pode acontecer que, durante uma manobra criminosa, algumas circunstâncias alheias à conduta do sujeito, elas vão interferir para a ocorrência da manobra criminosa, de modo que, juntamente com a minha conduta, unida a essas circunstâncias que a gente vai chamar de concausas, unidas as concausas com a minha ação, produzirão resultado. Quer ver só um exemplo? Que não vai produzir? O sujeito bebeu um remédio, na verdade ele infartou e caiu na rua. Eu passo por cima dele. Só que quando ele caiu na rua, ele já estava morto. Eu produzi o resultado da morte? Não, porque existiu uma circunstância anterior que foi absolutamente independente, causando então a morte dele. Mas olha só, vamos dar cabo a então a punição dele. Priscila, como assim? Vamos supor que ele tem hemofilia, então ele tem uma causa antecedente. Só que ele tá bonitinho andando na calçada, eu sei que ele é hemofílico, eu atiro nele. A minha ação, juntamente com essa concausa que era antecedente, ou seja, era uma circunstância que dispunha esse sujeito anteriormente à minha conduta, mas que, acionada com a minha conduta, deram cabo do resultado. Então a gente chama, de acordo com a regra do artigo 13 lá no caput, de circunstâncias que são concausas, sejam elas antecedentes e concomitantes, se unidas à minha ação, o sujeito vai responder pelo resultado, porque vai dar causa a esse resultado. Agora, o parágrafo 1º, ele traz para nós uma exceção, tanto é que ele adota uma outra teoria. Então, presta atenção, ó. Aqui no 13, ele adota a teoria, no 13 caput, ele adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais, tá? Agora, no parágrafo 1º, ele adota a teoria da causalidade adequada. Professora, por que causalidade adequada? Porque eu vou ter uma ação, vai existir uma causa superveniente, ou seja, depois da minha ação, e essa causa depois da minha ação é que vai produzir o resultado. Então, ela é separável. E aí o código, nesse caso, vai entender por bem em
apenas me responsabilizar por aquilo que eu causei, que é a exceção trazida pela OAB, ok? Então, como assim, professora? Eu atirei em alguém, então eu tive conduta. Esse alguém vai para uma ambulância, é esse que a OAB gosta. Esse alguém vai para uma ambulância. Antes de chegar no hospital, a ambulância capota. Vejam, eu tenho uma ação, eu tenho uma causa superveniente, e essa causa superveniente, ela é imprevisível. Eu não dei causa a essa situação da batida, mas eu dei causa até onde eu levei ele à ambulância. Então, nesse caso, o código vai me punir até onde eu fiz a manobra criminosa, de modo que eu serei punida pela tentativa, porque a batida foi algo que não foi um desdobramento previsível da minha conduta, sendo então uma concausa superveniente que vai romper o nexo causal. Agora, professora, tem causas supervenientes que não rompem. Quer ver só? Eu atiro em alguém, ele vai para o hospital e morre da infecção no tiro. Se ele morre de infecção no tiro, nós temos então uma causa superveniente totalmente, relacionada à minha ação, de modo que eu vou ser responsabilizado. Perfeito? Professora, então, eu tenho um resultado, está descrito, e aí nós vamos colocar aqui para a gente fechar, está descrito na lei, tipicidade formal. E a tipicidade material que nós vimos a respeito dos preceitos principiológicos estão ligadas à reprovação da conduta. Se eu não reprovo a conduta, eu não tenho tipicidade material, eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Tudo bem? Então, olha só, fechamos o fato típico, não se esqueçam dos elementos constitutivos, porque sabendo o que constitui, você saberá então quando ele vai ter ou não uma figura típica, de modo que haverá o primeiro elemento constitutivo do tipo. Perfeito? Vamos para a nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau.